Vem cá. A polícia agora tenta a identificação dos homens encontrados dentro do porta-malas de um carro. Isso aqui em São Paulo. Para a polícia, esse crime tem relação com o PCC. Põe no ar. Duas vítimas e uma história cercada de mistério. Dois rapazes mortos com requintes de crueldade. Eram dois corpos, com as mãos amarradas para trás, um contra o outro, enrolados em lençol e cobertor e mortos mediante, aparentemente, estrangulamento, porque não havia nenhuma marca, nenhum orifício de perfuração por arma de fogo ou arma branca. Segundo a polícia, um duplo homicídio com as características de execução feitas pelo crime organizado. Tudo leva a crer que, infelizmente, seja mais um caso de execução levado a efeito pelo Tribunal do Crime, de facção criminosa e certamente ligado ao tráfico de droga. Tudo começa quando moradores da comunidade Altos Santa Lúcia divulgam essa imagem. Um carro abandonado no meio da rua e dentro dele as vítimas. Os corpos de Igor e Alessandro foram deixados dentro de um carro que foi encontrado nesse local onde nós estamos, em uma esquina da comunidade Altos Santa Lúcia, aqui mesmo em Carapicuíba. O veículo teria sido deixado aqui por volta das 5 horas da tarde. E segundo os investigadores, o homem que trouxe o carro até aqui contou com a ajuda de um comparsa, que provavelmente veio acompanhando no momento em que o carro foi estacionado aqui. O motorista subiu nessa moto e conseguiu fugir. Eles chegaram por volta das 5 da tarde e os moradores aqui da região contratam um serviço de segurança por moto. Alguém que fica rondando a região para justamente perceber se existe algum risco para os moradores. E esse motociclista percebeu o carro estacionado aqui. Passou algumas vezes e nem sinal de movimentação dentro do veículo. Foi então que ele decidiu parar e olhar para dentro do carro. Percebeu que o banco do passageiro estava rebatido e atrás dele um volume que parecia ser uma pessoa enrolada em um cobertor. Ele bateu no vidro, não teve nenhuma resposta, assustado, decidiu acionar a polícia. Quando os policiais chegaram aqui, fizeram a mesma coisa. Bateram no vidro, perceberam que existia algo que parecia uma pessoa ali atrás, mas veio a primeira dúvida. Se estivesse alguém ali dentro, vivo, provavelmente com o carro fechado, os vidros do veículo estariam embaçados. Como isso não aconteceu, o Instituto de Criminalística então foi acionado. Ao chegar aqui, os peritos conseguiram abrir o veículo e perceberam que ali dentro existia não apenas um corpo, mas dois, de Igor e Alessandro. E em ambos, sinais claros de tortura. Os homens foram identificados como Igor Tavares, de 24 anos, e Alessandro Pereira, de 23. Segundo a polícia, os jovens teriam sido torturados antes de serem assassinados. Não só de execução, mas de tortura, né? A forma amarrados, estrangulados, etc. Sempre o tribunal dessa forma, né? Pratica a tortura para obter informações, se há mais gente envolvida lá com o desvio de conduta, lá em tese da facção, e primeiro obtém algumas informações mediante tortura e depois a execução propriamente dita. Mas o que teria provocado um crime assim? Quem estaria por trás de tanta crueldade? Segundo o depoimento dos familiares das vítimas na delegacia, os dois rapazes saíram de casa dizendo que voltariam rápido. Entraram no veículo e saíram. A partir daí, os familiares não tiveram mais contato com eles. Tentaram por diversas vezes, com o passar das horas, conversas por telefone, tanto por mensagem quanto por ligações. Só que nenhuma delas foi respondida, tanto por Igor quanto por Alessandro. A polícia acredita que os dois podem ter sido interceptados em algum ponto da região, levados para o local onde foram julgados e assassinados e logo depois abandonados aqui. A suspeita do Tribunal do Crime fica ainda maior no momento em que os policiais levantaram a ficha criminal das duas vítimas. Ambos já tinham passagens anteriores. Eles tinham passagens, sim, mas são coisas mais simples, uma receptação, um desacato
coisas não ligadas exatamente, pelo menos não tinham sido autuados ainda por tráfico de drogas. A maneira como os 2 jovens foram mortos e os corpos abandonados em via pública seria uma nova modalidade do mundo do crime. Em Carapicuíba, as vítimas do Tribunal do Crime não seriam mais enterradas em cemitérios clandestinos. E o que dizem aí as pessoas que são presas, etc., ou as informações que nós temos é que eles deixaram de enterrar pessoas aqui na área e que não é mais para enterrar ninguém, porque realmente isso depois tem um desdobramento grande e por ter desenterrado corpos dessa forma, nós descobrimos aí uma verdadeira organização criminosa, prendemos executores, né? E os responsáveis por uma série de atos aí que levaram a essas mortes. Mas a pergunta continua sem resposta. O que realmente motivou as mortes? Os nossos primeiros trabalhos, a primeira linha de investigação é essa. Nós já apuramos que uma das vítimas talvez tenha realmente relação com o tráfico de drogas e daí essa sequência que eu expliquei para você. Mas tudo está dependendo agora, e muito cedo ainda, mas do aprofundamento de investigação. Foi a partir dos detalhes e do que foi encontrado no local pelos peritos que a polícia deu início a uma investigação que vai até a cidade vizinha. Além de Igor e Alessandro, uma outra pessoa também foi encontrada morta no mesmo dia na região de Osasco, dentro de um córrego. A polícia acredita que os 2 crimes podem estar relacionados e os 4 homens acusados pela morte no município vizinho podem ser os mesmos que assassinaram os 2 rapazes. E esse sim, nós temos aí imagens, etc., que mostram 4 indivíduos que foram responsáveis aí por abandonar um corpo também executado, né? E 4 indivíduos envolvidos.